Eu já quero convidar todos a ficar de pé, vamos ler um texto. Abra sua Bíblia. Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, verso 12. Texto bem conhecido. E eu creio que Deus tem uma palavra para nós nessa noite acerca desse texto. A sua palavra ela é viva e eficaz. E eu entendo, acredito, que hoje será uma noite especial de ensino e de crescimento, né? A Bíblia diz que onde estão 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Então nós já estamos ganhando, porque estamos na casa do Senhor, estamos junto com o nosso próprio Senhor, cultuando ao nosso Senhor. O texto diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Pode se assentar. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Interessante que algumas pessoas na Bíblia, a Bíblia é um livro que na verdade é uma coletânea de casos, no sentido de histórias, né? Algumas inclusive extraordinárias. Até hoje eu gosto muito de assistir filmes assim de guerra, filmes épicos, né? Então toda vez que eu leio, por exemplo, 1 Reis, 2 Reis, né? 1 Samuel, 2 Samuel, em que eu leio ali as histórias especialmente de Davi, ou antes disso, mesmo antes, conquista de Canaã, né? Se você pegar em Juízes, você vê algumas pessoas assim com uma coragem que eu particularmente, se tivesse na época, eu acho que eu não ia conseguir. Não sei bem como é que eu ia me reagir diante de uns camaradas assim meio corajosos, né? E, por exemplo, aquele texto que fala, uma ocasião, Davi junto com os homens, e aí Davi fala assim: rapaz, me dá vontade de tomar água agora, mas assim, não é água qualquer, eu queria água lá de Belém. E aí saem assim um grupo de soldados. O detalhe é que Davi estava aqui, o exército inimigo estava em frente, e digamos que Belém estava do outro lado. E a Bíblia diz que eles saem, atravessam esse deserto inimigo, vai, pega a água, volta e traz para Davi. Meu Deus, esse povo é muito corajoso, muito ousados. Como é que faz um negócio desse? E a Bíblia relata então diversas histórias de pessoas que conquistaram muito, que deixaram um legado, inclusive esses de Davi, que foi citado aqui. Depois tem um texto que fala assim: olha, tinham os guerreiros, é uma elite, né, uma SWAT, era um grupo assim altamente especial que andava com Davi. Aí começa a citar os chamados os gigantes de Davi, e alguns extremamente corajosos. Um só matou 800 homens, como pode um negócio desse? Teve um que lutou tanto que quando acabou a guerra, a mão não abria nem mais, não saía, né? Grudou na espada. Homens assim de coisa que a gente só vê em filme, né? Mas existiu de fato. Por outro lado, a Bíblia tem também pessoas que ao final da sua vida, a sua própria autoanálise foi de uma vida triste, uma vida infeliz, uma vida que talvez não valeu a pena viver. Pegando esse texto, quando faz análise, né? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. A impressão que dá é que algumas pessoas, ao final da sua vida, quando contou os seus dias, digamos assim, ele fez uma análise e percebeu que não foi lá essas coisas todas. E um deles é Jacó. E olha quem? Jacó. Jacó, quando nós todos conhecemos boa parte das histórias de Jacó. Jacó é um camarada esperto demais, né? Cheio de jeitinho, cheio de trapaçazinhas. Vai
pegando vantagem sobre um, sobre o outro, passa a perna num, mas de vez em quando leva também, né? Alguém passa a perna nele, e ele vai vivendo a vida. Mas em dado momento ele já é velho, e José estava no Egito, ele vai até o Egito, vocês conhecem a história, reencontra o filho, um momento especial, mágico, e ele se encontra com o faraó, e o faraó pergunta para ele: quantos anos você tem? E a resposta dele é assim: olha, eu tenho 130 anos, mas assim, foram poucos anos, e muito tristes, e muito mal vividos. A expressão usada é de anos tristes, anos difíceis, anos que não foram prazerosos. A impressão que dá do texto é que Jacó fala para o faraó, fala assim: olha, a minha vida não é bem assim um exemplo para alguém seguir, não é como a do meu pai, por exemplo. A minha vida tem sido uma vida difícil, uma vida triste, uma vida de muitos sofrimentos. E quando eu li isso, eu falei: não é possível, como pode Jacó, filho de Abraão, filho de Isaac, né? Naturalmente, Isaac e Jacó, os sustentáculos, né, do judaísmo, e de certa forma nós também, os cristãos, como pode Jacó falar isso? Olha, eu vivi os anos, e foram maus, foram ruins, e eu fiquei com um certo medo de ter o risco de acontecer isso também. Um dia, conversando com outra pessoa, a pessoa comentou assim: olha, eu vivi tal coisa, mas errei muito naquilo outro. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse consertar algumas coisas, nossa, seria tudo tão diferente. Nossa, se eu pudesse aproveitar um pouco mais a oportunidade. Outra pessoa, alguém me disse: se eu tivesse escutado meu pai, se eu tivesse estudado, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, hoje seria muito diferente. Aleluia, Jesus! Então, quem sabe nesta noite nós possamos aprender um pouco mais a contar os nossos dias, porque o que o texto está dizendo é assim: olha, observe a sua vida. O que o texto está dizendo é: faça uma autoanálise. Talvez esse seja um ponto de partida. Eu entendo que o texto está falando como lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando nós ceamos, a gente cita esse texto aqui, né? Lá no versículo já mais no final, acho que é quase o 30 mais ou menos, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então participe da ceia. Mas olha, examine-se o homem, pois, a si mesmo. Faça uma autoanálise, olhe para você mesmo, faça a sua autocrítica, observe a sua própria vida. Esses dias, lendo a Veja, li uma entrevista de um político, páginas amarelas, recente, e aí a questão da Lava Jato e tal, umas perguntas, e aí a pessoa: pois é, você não, em outras palavras, né, você não tem receio de cair nesse negócio aí da Lava Jato? E a resposta dele foi assim: 0, investigue-se, investigue-se. E aí a repórter pergunta novamente: sim, mas um assunto instigando. E ele falou assim: olha, antes de entrar na política, eu achei interessante isso, antes de entrar na política, meu pai me chamou e falou: você tem certeza que você quer entrar nesse negócio? Porque se você quiser entrar nesse negócio, tem uma premissa, tem uma regra que você vai ter que seguir para o resto da sua vida, que é ter uma vida simples. Se você não tiver no seu coração ter uma vida simples, você não vai conseguir ser um político honesto. Você precisa ter isso. Você tem certeza que é isso que você quer para você? E ele citando isso, né, esse aprendizado, e aí ao final ele concluiu dizendo: olha, eu todos os dias, eu faço um exame rigoroso da minha consciência, para ver se eu estou seguindo os passos, as orientações que o meu pai me deixou. Achei interessante aquilo, porque o nosso Pai Celestial nos deixou a Bíblia inteira, como referência, como manual de vida. E será que eu e você temos parado para analisar, para refletir, para gastar tempo de investigar? O texto de Salmo 119 fala assim: como poderá alguém andar certo? Em outras palavras, como poderá alguém ter uma vida correta, se não observando, andando de acordo com a sua palavra? O mesmo texto na sequência, Salmo 119 vai falar assim: Davi fala: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não errar, para não me deixar me desviar.
Queridos, o texto, a palavra, o Senhor nos convida a fazer um exame, uma autoanálise. Como está a nossa vida? Nós estamos chegando ao final de 2016. Um novo ano se inicia. Talvez muitos, como eu, andam meio cansados assim o ano, né? Já dando glória a Deus que está acabando. Para meio que dar uma reenergizada, às vezes tirar uns dias de férias. E o ano que vem dar uma animada, porque o ano foi difícil, ou está sendo difícil, cansativo. E eu e você precisamos parar para analisar, para refletir o ano. O que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer. A Bíblia ela é muito clara quando fala assim, olha, observe os frutos da árvore. E aí você vai conseguir saber se a árvore é boa ou ruim. Não tem como uma árvore boa produzir um fruto mau, não. O fruto dessa árvore vai ser muito bom. Da mesma forma, uma árvore má vai produzir maus frutos. O texto ainda diz assim, como é que você vai querer chegar um abrolho, ou depois fala espinheiro, como é que você vai querer tirar uvas de um espinheiro? Não tem jeito. Como é que você vai querer tirar figos de abrolhos, que também é uma erva danina, uma planta danina? Isso é impossível, não tem jeito. Cada um dá da sua própria essência. Então, quando nós fazemos essa autoanálise, nós precisamos ver qual é o fruto que nós temos gerado, qual é a nossa essência. Porque eventualmente acontece também ainda que a nossa essência seja boa, ainda que sejamos uma árvore boa, e esse é o entendimento que nós temos, nós estamos aqui plantados na casa do Senhor, aos pés do Senhor. A tendência é que todos nós demos bons frutos, mas é verdade que às vezes nós produzimos maus frutos. Às vezes saem umas frutas podres por aí, às vezes acontece. Outro dia, eu mesmo, dentro do trabalho, num certo contexto, eu tenho vigiado para não errar, mas em um certo contexto, uma pessoa chegou para mim, Lemuel, naquela situação ali, você fez errado, ali tinha que ser daquele jeito. E ele foi muito claro, muito direto comigo assim, eu fiquei envergonhado e falei, você está certo, vou corrigir agora. E tomei as ações necessárias para corrigir. Às vezes nós erramos. E se nós não tivermos a humildade para reconhecer erros, se nós não tivermos um coração aberto a receber feedbacks, a receber, a perceber alguns sinais, a gente vai errando e continua errando, e daqui a pouco passa uma vida errando, e depois fica muito difícil de arrumar esses erros todos, Hoje de manhã foi citado ali na sede, pastor Odilon, para os obreiros, texto de Provérbios, capítulo 9, fala assim, ensina o sábio e ele se tornará ainda mais sábio, No mesmo texto, um versículo antes, fala assim, ensina o sábio, ou repreende o sábio e ele te amará, repreenda o tolo e ele te odiará. Que tipo de pessoas somos nós? Somos pessoas que estamos abertos a escutar uma repreensão, às vezes um conselho, uma sugestão? Ou somos pessoas que, se alguém falar alguma coisa, não aceito, eu estou certo, esse é meu jeito, nasci assim, é meu jeito, e perde a oportunidade de ser melhor? Sabe, nós, de forma normal, como cristão, ou como pessoa, quem não está aberto a ouvir os outros, a ouvir feedbacks, tende a não crescer, porque às vezes a gente não percebe, a gente comete erros sem ver, às vezes me lembra Davi, Davi era um camarada cuidadoso, Davi tinha um coração assim em Deus, Você observa as ações de Davi desde a sua infância, são ações assim muito ponderadas, de alguém que teme a Deus, alguém que tem cuidado. Davi é aquele menino pequenininho de casa, que o pai e a família rejeita, e nem por isso ele arruma as coisas dele, ele cuida das ovelhas. É aquele menino, quando alguém chegou em casa, nem lembraram dele, depois chamou ele depois foi ungido rei. Mas é aquele menino que cuidava das coisas do seu pai, trabalhava com o seu pai.
pai, a ocasião, mandou ele levar as coisas lá para os irmãos, né? A Bíblia diz que ele acordou de madrugada, arrumou outra pessoa para cuidar das ovelhas, organizou tudo, né? Depois saiu pela madrugada, foi levar lá um alimento para os irmãos, para o chefe lá dos soldados. Mas é uma pessoa que tem assim um cuidado na vida, com as coisas, com tudo. Davi é aquela pessoa que vai para a guerra, mas antes de ir para a guerra orava: Senhor, é para ir para a guerra, é para ir por esse lado, e Deus falava: é para ir por esse lado. Uma ocasião ele foi, venceu os inimigos fugiram, e ele de novo consulta a Deus: Senhor, é para eu ir atrás dos que fugiram ou não? E Deus falou: é. Outra ocasião falou: não é. Uma pessoa que tinha um cuidado assim em servir a Deus. Saul perseguindo o tempo todo, e ele cuidadoso, né? Teve a oportunidade de matar Saul, de pagar o mal com o mal, mas seu coração em Deus o guiava, não toca, não ungido, e etc, uma vida difícil. Mas em dado momento ele errou, e não percebeu. Em dado momento ele ficou lá no palácio de boa, sem fazer nada. Naturalmente que a sua idade, a impressão que dá é que já estava um pouco mais já avançada, descansando talvez, colhendo um pouco dos frutos do que plantou. E ele erra, e tem a questão da Batseba, todo mundo conhece essa história, e ele mata então Uzias, toma a mulher, traz para o palácio, e a vida continua, e ele não está percebendo nada, está tudo bem. Tem que vir um profeta. Claro que o profeta também é muito sábio, né? Não quer morrer à toa, né? Cria uma história, vai citando a história. A pessoa tinha tudo, muitas ovelhas, muito gado e tal, muito rico. Aí tem um outro que só tem uma ovelhinha, um cordeirinho. Ele conta a história, e o rei entendeu o contexto. Pela história ele entendeu que existia ali uma injustiça muito grande. Ele fala: essa pessoa tem que morrer. Natã aproveita, fala: essa pessoa é você. E aí ele toma um choque, cai a ficha: é mesmo, faz sentido, eu errei, eu pequei. E ele reconhece, ainda sendo rei, ainda tendo um histórico. É comum nós vermos outros reis do Antigo Testamento que tiveram uma vida brilhante, um início brilhante, uma caminhada brilhante, e às vezes no final da vida se deixa um erro ou outro, e às vezes arrebenta o final da vida. Começou bem, o que já é difícil, manteve-se muito bem, o que também é muito difícil, mas às vezes erra no final, porque não soube ouvir, porque não soube manter uma autorreflexão, não soube contar os dias. Então o texto nos chama: olha, Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a analisar a nossa própria vida, a fazer um raio-x de verdade, um raio-x profundo, de quais são os meus comportamentos, quais são os meus resultados, o que eu estou produzindo. O final do ano é um ano propício para isso. Se você olhar para esse ano, quais são os resultados que você está colhendo esse ano? Quanto você conseguiu economizar na sua poupança? Ou quanto você conseguiu destruir da sua poupança? Quanto você conseguiu abençoar a sua casa, mantê-la unida, em paz? O prazer de chegar em casa, de estar com os filhos, de ter um momento com a família, de investir tempo com a família? Ou quanto tempo, hoje, você tivesse que fazer uma análise desse mesmo tempo, quanto tempo de fato isso foi investido em família, e quanto tempo foi desperdiçado em redes sociais, televisão, revistas e qualquer outra coisa? Se você olhar para 2017 e fizer uma análise do tempo que você investiu nas coisas, nunca esqueça, ainda na adolescência, na igreja, o pessoal criou um culto dos adolescentes no domingo, 6 horas da tarde. A gente morava na Ceilândia, e aí naturalmente que eu ia com meu pai, adolescente, né? Ia para a igreja 7 horas, 7h30. Significa então que para eu participar do culto dos adolescentes, tinha que ir para parado, 5 horas da tarde, né? Antes disso, 4 horas começa a arrumar, pelas 5 e pouco vai para a parada, pega um ônibus, vem para 7 para participar do culto. E a verdade é que eu não estava tão disposto assim a fazer todo esse sacrifício todo domingo não, né? E aí eu cheguei para o nosso líder, né? Naquela desculpa boa, né? Bonita, falar: olha, eu queria muito participar, trabalho fantástico, né? Uma iniciativa
muito boa, com a juventude, com os adolescentes, mas meu pai só vem 7h30, eu não consigo vir. Aí, Lemuel, não se preocupe não, Lemuel. A vida, a gente faz aquilo que é prioridade. Se fosse prioridade para você estar aqui, você estaria, não é isso? Se não está, é porque não é, está tudo bem. Falei, rapaz, essa eu não esperava, né? Eu aprendi que de fato, ficou claro para mim, que de fato a gente faz as prioridades, né? Então a pergunta é assim, em relação a tempo, porque tempo é recurso escasso, limitado, definido, 24 horas por dia. O que você faz com o seu tempo? Se você fizesse uma autoanálise do seu tempo, o que você faz com o seu tempo? E o resultado dele é a sua prioridade. Você fala assim, não, das 24 horas eu consigo dormir 10 horas por dia. Vai ter alguns adolescentes aí que vão responder assim, eu imagino. Ótimo, a prioridade é dormir, provavelmente. Quase metade das 24 horas dormindo, a prioridade é dormir na vida. Mas se você fizer uma análise e observar que você consegue tirar X horas com a sua família, mais tanto tempo para leitura bíblica, oração, mais tanto tempo para trabalho, mais tanto tempo para estudo, mais tanto tempo para isso, para aquilo, ok, você tem um raio-x da sua vida. Você faz, né? O tempo é um retrato das prioridades da vida. Mesma coisa do dinheiro. Para onde vai o dinheiro? Você recebe X, e aí se você fizer uma análise do seu dinheiro, você vai descobrir as suas prioridades. Tem gente que gosta de carro, investe muito no carro, por exemplo, né? Ou casa, ou coisas, ou curso, educação, ou gastar mesmo, né? Tem gente no mundo aí que pega o salário inteirinho e torra todinho na bebida, é a prioridade dele, né? No jogo, são as prioridades. Nós definimos isso à medida que nós decidimos as coisas no dia a dia, de modo então que o nosso comportamento é o reflexo da nossa prioridade. Então não é difícil perceber, fazer uma autoanálise da vida, basta olhar os resultados, as decisões. E assim, um dia, como diz lá em Eclesiastes, um dia o Senhor há de nos pedir conta de todas essas coisas. E qual é a nossa resposta? Se o Senhor pedisse conta de 2016, qual é a nossa resposta? Se Deus pedisse conta do ano, passa limpo, vamos sentar aqui nós dois. Vamos passar limpo aqui, olha, eu te dei talento, recurso, eu te dei saúde, eu te dei tempo, te dei renda, eu te dei tantas coisas. Vamos sentar nós dois aqui, vamos checar. Como é que você fez com todos esses recursos que eu te dei? O que você fez? Quais aqui nós dois. Decisões? Qual é a sua própria autoanálise? Se Deus te pedisse assim, então dê a sua própria nota da sua gestão do tempo, a sua gestão financeira, a sua gestão de prioridades. Qual é a sua própria nota? Sua autoavaliação. E eu e você temos que decidir isso. Nós temos que ter essa postura, nós temos essa responsabilidade. Porque a Bíblia diz, a quem mais foi dado, mais é cobrado. Ou seja, todo talento, todo recurso que eu e você recebemos do Senhor, nós temos que responder por isso. Mas o ano está iniciando outra vez, né? E Deus renova a nossa oportunidade. Deus nos dá um voto a mais. Deus nos dá novamente um cheque em branco. Por isso 2017 vai começar, e eu e você, todos nós recebemos. Mas o ano está iniciando outra vez. Eu me lembro muito bem que no ano passado e Deus renova a nossa oportunidade. É o compromisso. Deus nos dá um voto a mais. Deus nos dá novamente um cheque em branco. Por isso 2017 vai começar, e eu e você, todos nós recebemos. Mas o ano está iniciando outra vez. Eu me lembro muito bem que no ano passado e Deus renova a nossa oportunidade. É o compromisso. Deus nos dá um voto a mais. Deus nos dá novamente um cheque em branco. Por isso 2017 vai começar, e eu e você, todos nós recebemos. Mas o ano está iniciando outra vez. Eu me lembro muito bem que no ano passado e Deus renova a nossa oportunidade. É o compromisso. Deus nos dá um voto a mais. Deus nos dá novamente um cheque em branco. Esse eu não faço. O mal que eu não quero de jeito nenhum, acabo fazendo. O terrível homem que sou. Quem poderá me livrar disso? Paulo já tinha esse dilema também. Talvez eu e você tenhamos esse dilema.
Então eu quero elencar pelo menos 3 coisas aqui que nós possamos fazer para já caminhando ao final dessa mensagem, para que 2017 seja um ano diferente, que de fato nós tenhamos um pouco mais de responsabilidade com os recursos que Deus nos tem dado, que de fato a gente consiga responder à altura daquilo que Deus nos confiou, que de fato a gente consiga cumprir com o planejado. E naturalmente a primeira coisa é planejar ou querer alguma coisa, porque é impossível, até Deus, Ele não nos dará coisas que nós não valorizamos. Um certo jovem aprendiz, digamos, tinha um sábio na cidade, essa história alguns já conhecem, mas eu vou repetir, boa parte já deve conhecer, mas ela ilustra bem isso. Um rapaz, um adolescente, um jovem inexperiente, muito triste com a vida, dado que muitas pessoas o rejeitam, seu pai não dá atenção a ele, os colegas também não dão muita atenção, critica. Já viu aquele menino que sofre bullying? Mais ou menos esse. E ele fica sabendo que na cidade naturalmente tem um senhor, sabe, etc. Ele chega até ele e fala com ele: por que isso acontece comigo? Por que as pessoas não me valorizam? Por que eu sou rejeitado? Como é que eu mudo isso? Enfim, não sei o que faço, isso me incomoda bastante. E eu já não quero mais, eu não tenho muito mais ânimo para as coisas, enfim, ele sente-se um pouco deprimido. E aquele sábio, então, fala para ele: faz o seguinte, vamos começar a fazer alguma coisa, tem que agir, porque senão, se a gente ficar só aqui conversando, vai ficar pior, vamos agir. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa joia aqui, eu preciso vendê-la, você vai me ajudar a vender, e aí, se der tudo certo, eu vou te ensinar os negócios, você vai resolver esse negócio, né? E dá a ele uma joia, fala: vai até o mercado, vê lá quem pode pagar, mas assim, você tem que atingir um valor mínimo nisso aqui, senão não vende não, traz de volta. Ele colocou lá um valor alto, e ele saiu no mercado, ofereceu uma pessoa, ofereceu a outra: quanto você paga nisso? Pessoa, R$500, né, digamos assim, R$200, e ele tinha um valor de mais de R$1.000 para colocar. E ele ofereceu para um, ofereceu para outro, ninguém nem chegou perto. E aí que ele ficou mais desiludido ainda tentou mais algumas pessoas, mas não é possível, nem isso eu consigo fazer, nem vender um negócio desse, não é possível. Ou então ele já começou a pensar: eu acho que esse senhor está querendo me sacanear também, né? Não basta os outros, esse também. Me dá um negócio que não tem como vender, me dá uma porcaria para vender. E ele volta para lá, é triste, e fala: você me deu uma porcaria, ninguém quer pagar nada por isso. Então, assim, desse jeito não vai resolver nada. E ele falou: não, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar mais uma coisa. Tem um especialista em joias aqui na cidade. Lembrei dele aqui agora. Vai lá, pede ele para avaliar, mas não é para vender não. Agora eu só quero saber o valor para a gente ter uma referência. Vai lá, pede para ele para analisar, pede para ele avaliar, e aí você me traz a informação. Ele saiu, foi até o local, encontrou esse ourives, tipo de Paulo assim, né? Sabe muito, de ouro. E ele analisou, pegou a lupa, olhou, riscou, etc. Olhou nos detalhes, de um lado, de outro. Ele falou: menino, onde é que você arrumou esse negócio? Ele falou: não, é do senhor tal. Ah, bom. Nossa, tinha tempo que eu não via nada parecido. Ele: por quê? Como assim? É falso? O que é? Como é que é isso? Eu falei: não, isso aqui é uma joia. Esse ouro é 21 quilates, isso aqui tem tantas gramas, essa pedra aqui em cima é única, o corte dela, a forma com que foi modelada, isso aqui é muito tempo que não se vê, isso deve custar uma fortuna. Ele ficou espantado, falou: não é possível, não é possível. Isso aqui, ele falou: inclusive eu vim aqui para saber o valor disso. Ele falou: eu nem sei avaliar direito, mas assim, nós estamos falando aqui, isso aqui é coisa de R$50 mil, isso é um negócio assim, é único. Isso aqui não deve ter nem como avaliar isso aqui direito. Mas por que ele te mandou aqui? Ele falou: não, era para ter uma ideia desse valor mesmo, etc. E ele ficou impressionado, ele voltou com aquela joia na mão. Falou: mas não é possível, se eu tivesse vendido. Aí ele já foi preocupado: nossa, pensou se eu tivesse vendido esse negócio, meu Deus do céu. E ele volta preocupadíssimo, chega lá, fala: mas olha isso aqui, ele disse que é uma fortuna, ele disse que isso aqui é muito valioso, e quase que eu vendi esse negócio ali, eu ia te dar um prejuízo. E ele preocupado,
Eu falei, não, calma, meu filho, calma. Tá tudo bem. Eu só quis te ensinar uma coisa, só uma única coisa. Que quando alguém que não conhece do assunto, alguém que não sabe do assunto, quando alguém vê uma joia e para ele não sabe nada, então não tem valor, mas se a pessoa certa olha para a joia, alguém que conhece, ele reconhece o valor. Só isso que eu queria que você percebesse, você é uma joia dessa. Então, quando às vezes as circunstâncias, o seu pai, as pessoas estão te criticando, lembre-se que você tem um valor muito superior para quem realmente te conhece. Existe um Deus que te conhece, existe um Criador, você não é obra do acaso, você foi criatura especial de Deus, não importa o que as pessoas falam, existe alguém que te conhece, alguém que te valoriza. Você não pode ficar triste, você não pode ficar desanimado, você tem um valor extraordinário, você tem que fazer valer isso. E aquela criança voltou para casa diferente, ele falou, entendi, eu sei que eu posso então, e os sonhos vieram à mente dele, agora eu sei que eu posso realizar. Queridos, esse é o nosso Deus é um Deus que pode fazer muita coisa em nós, que na verdade já nos autorizou. A palavra abençoar é autorizar para crescer. O abençoado é aquele que tem uma permissão, ele tem um cheque em branco para crescer, para prosperar. E todos nós somos abençoados em Jesus Cristo, já não temos mais condenação nenhuma. Paulo, quando fala isso, ele estava sob uma condenação. Eu não consigo fazer o bem, eu estou limitado, eu estou travado num contexto de lei, de regras, e tudo isso me impede. Mas quando eu estou em Cristo, eu tenho liberdade. Quando eu estou em Cristo, eu posso mais. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O ano de 2017 tem que ser diferente. Tem que ser melhor, simplesmente porque o Senhor já nos autorizou, o Senhor já deu um cheque em branco para mim e para você, Ele já nos capacitou. Nunca esqueço um livro que eu li na adolescência, chamava, não vou lembrar o nome, mas o autor é o Myles Munroe, lembra dele, aquele morinho não? Myles Munroe. Lembro demais desse livro, marcou muito a minha adolescência. Basicamente ele dizia o seguinte, o Myles né, um grande pregador, infelizmente faleceu tem pouco tempo, inclusive, num acidente aéreo, né? E esse livro dele, eu lembro na adolescência, era mais ou menos assim, olha, se Deus, né, a Bíblia fala que nós somos plantados na árvore, né, enxertados, Deus nos enxertou nele mesmo. Bom, se a árvore tem recursos ilimitados, porque ela é o próprio Deus, então, de certa forma, nós estamos ligados nele, a gente pode fazer umas coisas mais do que a gente imagina. Nós não estamos limitados no sentido de recursos ou de capacidades, se nós estivermos ligados diretamente na fonte, que é Jesus. Nunca esqueci isso desse livro. Então, quando chegou a época de fazer faculdade, de sonhar algumas coisas muito loucas assim, né? Uns sonhos muito loucos que eu já tive. Por incrível que pareça, eu nunca tive dificuldade de acreditar em nenhum deles. Nenhum. Por mais que fossem grandes ou impossíveis, como muitos. Mas nunca, Deus me deu esse privilégio, né? Nunca passou na minha cabeça de que seria de fato impossível. Simplesmente porque eu sempre acreditei de fato que nós estamos ligados em Jesus e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Naturalmente que nem tudo que eu sonhei, planejei e quis aconteceu naturalmente. Mas muita coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu, muita coisa impressionante já aconteceu, porque o Senhor pode fazer muito mais. O Senhor tem para nós aquilo que a gente nem imaginou. E nem fazemos ideia, na verdade, né? Muito bem, então o primeiro passo naturalmente é querer, decidir. Senão não anda, não anda. Não tem como a gente ficar numa mentalidade de pequenas coisas e achar que vai fazer coisa diferente disso. Não tem como sonhar pequeno e achar que, né, que vai acontecer coisas grandes, é impossível, é contrassenso. Tinha um amigo na adolescência que ele falava, não, ele tem que sonhar alto mesmo, porque por mais que dê um desconto, ainda vai ficar muita coisa para cima aí, nessa escala de sonho. Vamos pensar alto, vamos sonhar alto.
Além disso, não paga imposto e tal, mas tem que planejar coisa grande mesmo. E eu entendo que sim, eu entendo que, às vezes quando eu olho para Davi, a impressão que dá de Davi, pensa Davi, um menino, adolescente, né, um jovem, digamos assim, vai para o campo de guerra, chega no campo de guerra, olha para Golias do outro lado. Golias dá um brado, a galera dá 2 passos para trás. E Davi olha para ele e não se intimida. Ele dá o brado e ele fala, está falando comigo, eu vou ir. Está falando comigo, eu estou indo. Porque não é possível. Sabe, olha a mentalidade de Davi. Até porque Davi também já teve umas experiências anteriores muito violentas para um jovem, né? O cara fala assim, veio um leão e eu defendi um cordeirinho para desse leão. Eu falei, meu Deus do céu, eu já tinha, a minha história ia ser, veio um leão e eu saí correndo, né? Assim que ele veio, escapei, estou vivo. Né? Essa é a minha vitória, eu consegui escapar do leão. Veio um urso, eu consegui correr do urso. Davi não, Davi enfrentou um urso e matou um urso. Davi enfrentou um leão e matou um leão. É brincadeira, né? Mas interessante que depois esse mesmo Davi enfrenta o Golias, mata o Golias, e a partir dele aí fica comum matar gigantes. Não sei se vocês observam isso no texto bíblico. O texto bíblico depois vai dizer que um outro irmão dele matou um outro gigante, um outro sobrinho matou um outro gigante, e a partir dali o povo começou a animar com esse negócio de matar gigante. Ficou mais fácil. Queridos, eu e você podemos fazer muito mais em 2017. E não coloque a culpa em Deus. Deus não deu, Deus não quis, Deus fechou as portas, né? Pega a história de Paulo, a Bíblia diz que Paulo ia para um certo canto e aí já aconteceu mesmo, não, Deus fechou as portas, ou às vezes o inimigo também, a Bíblia diz. Mas aí Paulo vira para a esquerda e entra em outra cidade, evangeliza também, depois entra na outra e faz também. Mas ele não para de realizar, ele não para de gerar frutos. Esse é o nosso papel de crescer, de gerar frutos. Então nós precisamos querer e definir bem o que queremos. E o segundo ponto é que sem esforço não tem nada, queridos. O próprio Jesus disse, olha, desde os tempos antigos até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Não tem jeito, tem uma questão de esforço aí, uma questão de decisão, uma questão de acordar cedo e botar a mão na massa, como diz o outro. Em Goiás a gente fala, tem que botar a mão no chifre do boi. E esse trem não é fácil não, porque eu era menino, papai me mandou uma vez para a fazenda, e aí o peão teve a brilhante ideia de me levar para amansar os bezerros. Pensa uns tombos, bom. Voava, fazia acrobacias no ar, né? Pegava no pescocinho do bichinho, ele você, as 2 piruetas no ar, buf no chão, aí vem de novo. E vai indo. Então, queridos, o Senhor como um Deus de guerra, um Deus valente, um guerreiro, Ele quer formar filhos guerreiros. Filhos que abram o peito e falam, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quais são os projetos? Quais são os sonhos? Eis-me aqui, vamos lá, vamos realizar. Eu quero te servir mais. Porque, queridos, não adianta, não tem como ter vida no altar, por exemplo, sem esforço. Eu queria muito, eu já orei, inclusive até hoje eu oro, Senhor, faz ser automático para mim, faz eu acordar todo dia cedo, já animado, pular da cama e já sair falando em línguas, e ficar pelo menos 1 hora ali em oração, todo dia, mas não é todo dia que consigo fazer isso, não é todo dia que eu acordo com essa vontade, não é todo dia que eu chego do trabalho e estou animado para orar, para ler a Bíblia. Se não tiver esforço, a coisa não anda. Se não for uma decisão que não dependa da emoção, não faz nada. A vontade de chegar em casa é esticar em algo mais próximo. Pode ser sofá, pode ser cama, né? Qualquer um dos dois cabe bem. Mas o Senhor nos chama para fazer diferença. Para ser uma luz no mundo, um sal na terra. Fique de pé. Provérbios diz assim, a mão do diligente dominará. A mão do diligente dominará. Os planos do diligente tendem à abundância.
A Bíblia está falando assim, ó, tem um negócio, uma palavra que define bem esse esforço, chama-se diligência. Diligência é um negócio meio complicado de explicar, mas por outro lado não é tão difícil assim. Diligência é tão somente aquela pessoa zelosa, né, que pega alguma coisa para fazer, que se esforça até o fim. Alguém que pega um projeto e fala, até o final nós estamos juntos, aqui eu não paro não. Pode vir o que for, que nós estamos juntos. Ele é diligente, ele planeja alguma coisa no início do ano, ele fala assim, até o final do ano, e até o final do ano ele entrega. E é claro que vão acontecer dias que não vai ter vontade, que as emoções estão embaralhadas. A emoção só fala assim, ó, deita na cama, descansa e dorme. Mas a consciência do diligente, a mão do diligente fala assim, levanta, levanta, vai trabalhar, vai se esforçar, vai estudar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai à igreja. Não desperdiça seu tempo com outras coisas. A mente do diligente tende à abundância. Provérbios 22, 29 fala assim, você vê uma pessoa diligente naquilo que faz? Você está vendo alguém, é uma pergunta, né? Você vê alguém diligente em algo que faz? E o texto mesmo responde, pois essa é a pessoa diligente naquilo que faz. Necessariamente, ela será colocada entre os reis, entre os príncipes da terra, não entre a plebe, entre as pessoas de má sorte. Queridos, o Senhor nos convida a fazer diferença. Estou lendo um livro que eu acho muito interessante, O Sentido da Vida, do John Mackay, ele fala sobre vocação. E talvez você já percebeu a sua vocação, e talvez não. Então minha pergunta é, pare para observar qual é a sua vocação. Você é bom em quê? Quais são as suas habilidades? Deus te chamou para que área da vida? E invista o máximo nisso. Que 2017 seja esse ano de encontrar essa vocação e de desenvolver isso ao máximo. Sabe, nós podemos fazer tanto, mas nós precisamos se apegar a algumas coisas, né? Precisa ter alguma coisa na mão. O pastor lançou aqui um desafio, olha, o dinheiro está pouco, digamos assim. Então, mas você tem uma semente. Então é hora de colocar essa semente para germinar. É hora de você plantar essa semente. E eu, você, boa parte da igreja, nós fizemos inclusive uma promessa de fé. Eu fiz uma promessa de fé. Eu escrevi os meus propósitos, né? Eu tenho que entregar aqui, até o final da campanha. Mas faça alguma coisa. A Bíblia diz que, né, Deus ele é poderoso para dar semente para o que planta. E semente para o que come também, porque a semente serve para plantar e serve para comer. Mas se nós não plantarmos nada, comermos tudo, vamos ficar sem, né? Semente é para os dois, é para plantar e para comer. E Deus é fiel para aumentar a sementeira. Em todas as áreas da vida, seja no dinheiro, seja no trabalho, seja em quaisquer circunstâncias. Para nós encerrarmos, uma certa pessoa na Bíblia chegou, aos 85 anos, ele se apresenta para o líder da sua época, e ele fala assim, ó, vocês podem até estar achando que eu estou velho, mas vocês estão enganados. O Espírito que está em mim é o mesmo de quando eu tinha 45 anos. Há 45 anos atrás eu tinha um espírito guerreiro, de conquistador, de fazer grandes coisas, e eu estou agora com 85 anos, e o Espírito é o mesmo. E ele desafia, ele fala assim, ó, tá vendo aqueles montes lá, não tem monte de gigante lá, ninguém quer aquele negócio? Dá para mim, deixa comigo, eu estou com 85 anos, mas eu vou lá e vou conquistar em o nome do Senhor Jesus, porque se Deus gostar de mim, se Deus se alegrar de mim, Ele me vai fazer conquistar. Eu estou com 85 anos, mas eu ainda estou vivo, eu ainda estou animado, eu ainda estou vendo sonhos, eu ainda tenho projetos. 2017 vai ser um ano maravilhoso. Dá para mim. Deixa que eu vou lá conquistar. Então minha pergunta é, quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos para 2017? E eu quero convidar você para nós orarmos juntos nesse sentido.
para que 2017 seja um tempo de prosperidade, um tempo de realizações, um tempo de sonhos grandes, de projetos grandes e de realizações grandes para você, para a sua família e para o reino de Deus. 2017 pode ser um ano em que a sua família inteira vai se curvar aos pés do Senhor, mas se isso for um projeto seu, naturalmente. 2017 pode ser um ano de quitar todas as dívidas, pode ser um ano da casa própria, pode ser um ano do emprego dos sonhos, pode ser um ano da sua empresa, pode ser aquilo que você definir, pode ser em 2017. Vamos todos orar juntos? Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite, pela tua palavra, Senhor. Dá-nos o espírito de Caleb, um espírito ousado, um espírito de conquistador, de guerreiro, para guerrear as tuas guerras, Senhor, para honrar o teu nome, para ser luz nas trevas, para ser sal nessa terra, para ser igreja nesta terra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, derrama um espírito de fortaleza sobre os teus filhos. Vem renovar o fraco, o cansado, o claudicante, Senhor. Vem renovar os teus filhos, vem colocar sonhos no coração de cada um, sonhos de servir ao Senhor, sonhos de gerar frutos em tua casa, sonhos de conquistas em todas as áreas. Senhor, em nome de Jesus, planta semente no coração. Senhor, em nome de Jesus, que nasça aqui projetos grandiosos e que o 2017, o mesmo Deus, o mesmo Senhor que nos tem dado esses sonhos, seja o Senhor que realiza os sonhos, seja o Senhor que nos entregue essas bênçãos, seja o Senhor que fortaleça os nossos braços, seja o Senhor que nos cubra, que nos livre, que nos abençoe em 2017. Nós cremos, Senhor, nós temos essa convicção, nós temos essa certeza, Senhor, que o Senhor assim o fará, e por isso nós te louvamos, por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Já retorna aqui ao nosso pastor, agradecendo o privilégio.